Índice de Liberdade Econômica. Isso se refere a um índice criado pela Heritage Foundation que se propõe a medir a liberdade econômica dos países. Só que tem vários poréns aí. O primeiro é que liberdade econômica e Estado mínimo não são sinônimos. Então, usar as medidas da Heritage Foundation para definir quais países têm Estado mínimo, já de cara, é um erro conceitual. O conceito de Estado mínimo ele é baseado em ideias que vêm lá do liberalismo clássico, do Smith, do Locke, e ele vai se ressignificando aos poucos ao longo do tempo com diferentes correntes. O que todas elas têm em comum é a ideia de que o Estado deve garantir o básico, que, baseado no John Locke, geralmente se coloca como vida, liberdade e propriedade, e que, para além disso, todo o restante cabe aos cidadãos e não ao Estado. Só por isso já dá para ver que um lugar como a França, que cobra mais de 50% do dinheiro dos cidadãos em imposto, está muito longe de ser um Estado mínimo. Já o Índice de Liberdade Econômica inclui 12 pontos, dentre os quais alguns inclusive são ações do Estado, como um judiciário independente e funcional, combate à corrupção e etc. Então, usar o Índice de Liberdade Econômica para defender o Estado mínimo é uma dissonância conceitual. As duas coisas têm a ver uma com a outra, mas elas não são sinônimos. Mas mesmo que elas fossem, ainda assim, o Índice de Liberdade Econômica não seria uma boa medida. Veja, a Heritage Foundation, que faz esse índice, não é uma universidade, não é um órgão internacional como a ONU. Ela não pretende ser objetiva ou ser neutra ou qualquer coisa assim. Inclusive porque neutralidade não existe. Presta atenção, de acordo com eles mesmos, o principal interesse, foco e compromisso deles é com combater a esquerda e defender os valores tradicionais americanos e os interesses dos Estados Unidos. O índice criado por eles reflete os interesses e valores deles, e não o que é objetivamente melhor e objetivamente funcional. O que não quer dizer que tudo que ela faz esteja errado e não tenha valor, mas que a gente precisa ter muito cuidado. E qualquer coisa feita por essa instituição vai contar como uma boa referência se ela for chancelada pelas grandes universidades, pelos grandes centros de estudo. E esse não é o caso. Tem grandes estudiosos, inclusive liberais como Jeffrey Sachs e até mesmo dentro do Instituto von Mises, que se opõem aos critérios e aos métodos de pesquisa dessa lista e que provam que os países mais bem colocados dentro dessa lista não são os que mais crescem economicamente. Veja, a China, por exemplo, é a economia que mais cresce no mundo e ela está muito mal posicionada dentro dessa lista. A maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, não está nem entre os 25 primeiros. E tanto na lista dos países que mais cresceram economicamente nos últimos 10 anos em média, quanto na dos que mais cresceram ano passado, só tem um país em cada lista que está no top 15 da lista dos países do Índice de Liberdade Econômica. Então, assim, não importa o que você acredita, os dados são os seguintes. Primeiro, Índice de Liberdade Econômica não é sinônimo de Estado mínimo. Segundo, esse indicador é feito por uma instituição que diz na sua declaração de missão e de valores que o seu objetivo é divulgar e promover políticas liberais e de direita. É uma instituição que apoiou Trump e até ofereceu cursos para entender o trumpismo. E mesmo dentre os liberais da academia, tem grandes nomes que se opõem diretamente a essa lista. E em terceiro lugar, mesmo que nada disso seja suficiente para você ter um pé atrás, tanto em números absolutos quanto relativo ao seu tamanho, tanto no último ano como na média dos últimos 10 anos. Qualquer lista dos países com o maior crescimento econômico tem uma intersecção minúscula com a lista dos países que vão bem nesse índice. Mas se você não quer média, mesmo que você pegar a maior economia do mundo, ou a economia que mais cresce, ou a economia que mais cresce proporcionalmente, de todas as formas, os números não batem.